dizer da minha alegria de estar aqui para poder partilhar perplexidades que vejo na senda eleitoral. Evidentemente, todos nós gostaríamos de dizer que teremos eleições fáceis, que não vão gerar muitos problemas, mas devo lhes confessar que esse não é o meu prognóstico. A seara eleitoral cada vez está mais complexa e, se me permitem dizer, a meu ver, estamos vivendo a idade das incertezas e da insegurança jurídica. Começo retratando, já que o tema é mini-reforma eleitoral, a maior das perplexidades, que é exatamente se saber, afinal, essa mini-reforma vai se aplicar à eleição desse ano? Então, a dúvida é, a mini-reforma eleitoral, a Lei 12.891, ela vai ou não vai se aplicar à eleição desse ano? Todos partilhamos certamente dessa pergunta e acho que ninguém ousaria dizer que tem uma resposta definitiva. Aliás, aguarda-se, há em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral uma consulta que está hoje com o ministro Noronha. Para aqueles que quiserem acompanhar, é a consulta 1000-75. E aguarda-se afanosamente que essa resposta venha. Mas, enquanto isso não ocorre, nós podemos dizer que alguma coisa é objetiva. Temos a regra do artigo 16, que todos conhecem, o princípio da anualidade da lei eleitoral. Nenhuma lei eleitoral que interfira com o processo eleitoral pode ser aplicada quando não for editada há mais de um ano antes da eleição. Essa é a regra que a Constituição estabelece e sabemos todos que, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, essa decisão foi considerada uma cláusula pétrea naquele julgamento em que se discutia a possibilidade de uma emenda constitucional aumentar o número de cadeiras das câmaras de vereadores depois da eleição já ter ocorrido. Acho que aqui todos se lembram dessa discussão e aí eu só pincei algumas passagens principais do acórdão, mas o que se disse é que essa cláusula, na verdade, é uma garantia do devido processo eleitoral, para que não haja alterações abruptas, casuísmo e tudo mais. Então, não se admitiu que a emenda constitucional, editada há menos de um ano, pudesse ampliar o número de cadeiras. Há argumentos específicos, No caso, se dizia, olha, o eleitor foi às urnas com uma configuração possível da Câmara dos Vereadores e imaginava eleger um número definido de candidatos. Então, alterar-se isso depois da eleição é praticamente eleger por via legislativa. Então, não se aceitou que essa emenda constitucional tivesse aplicação ao pleito já ocorrido anteriormente. Mas é bom recordar que mais próximo desse caso de que hoje se nos apresenta é esse precedente de 2009, em que o Supremo foi chamado a dizer se a Lei 11.300, se ela se aplicaria às eleições que se avizinhavam, sendo que essa lei veio a ser editada há menos de um ano. Há situações que foram consideradas pelo ministro Lewandowski, mais do que ele, pelo próprio tribunal, no sentido de dizer que há situações que autorizam a aplicação da lei eleitoral advinda a menos de um ano da eleição, e diz ele,
quando existe um desses elementos, na ocorrência de rompimento de igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo eleitoral. Legislação que não introduz deformação de modo a afetar a normalidade das eleições. Dispositivos que não constituem como fator de perturbação do pleito e, mais do que tudo, inexistência de alteração motivada por propósito casuístico. Então, o ministro Lewandowski, que foi o prolator do voto condutor desse caso que estamos comentando, ADI 3741, ele defendeu que, se a lei não incide numa dessas circunstâncias, o princípio da anualidade pode ser excepcionado. Então, isso daria força para aqueles que entendem que a Lei 12.891 deve ser aplicada ao pleito desse ano. Mas ocorre que tivemos um julgamento mais recente, que é o famoso caso da Lei da Ficha Limpa, né? Esse recurso extraordinário 633703, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes. E, nesse caso da Lei da Ficha Limpa, de novo, surge a necessidade de defesa do devido processo legal. O ministro Gilmar, voto extenso, ele demonstra que o processo eleitoral, a rigor, ele não tem início apenas no momento da convenção, no registro das candidaturas, mas ele é precedente. Ele, na verdade, tem início já no momento das filiações partidárias e do domicílio eleitoral, ou seja, um ano antes da eleição. Ora, isso é uma coisa deveras importante para o estudo desse tema. Aqui ele faz essa digressão, esse material ficará à disposição depois para quem quiser examinar com mais vagar, né? Mas ele faz essa consideração, né, de que o Dias-Acó é um ano antes da eleição e que, portanto, tudo que ocorre nesse intermédio, né, pode ser considerado como algo que interfira com o processo eleitoral. Então, são raciocínios que eu não diria exatamente conflitantes, mas têm aí suas nuances que precisam ser melhor esclarecidas, e o Supremo certamente será chamado a fazer isso. Mas o que nós podemos, então, concluir dessas considerações iniciais? É que, para saber se a lei vai vigorar agora ou não, haveremos de adotar ou o critério objetivo, que é o de que, se a lei não vigorou, não estava em vigor há um ano antes da eleição, não tem aplicação, ou então vamos cair no critério subjetivo, que é aquele definido no Acórdão Lewandowski, ou seja, verificar, em relação a cada modificação proposta pela lei, se existe uma daquelas circunstâncias a que eu me referi. Agora, eu faço aqui minhas considerações sobre essa última condição que o ministro estabeleceu. Alteração motivada por propósito casuístico. Ora, isso, com todas as vênias, é de um subjetivismo absoluto, que é um dos grandes problemas que hoje nós temos em relação ao Poder Judiciário. Não é? Ou, numa democracia, normalmente, ao legislativo, que passa pelo crivo do voto, cabe fazer as grandes opções de valores, de conveniência, oportunidade de soluções. Não é? E, quando se defere ao judiciário, por exemplo, dizer se há ou não uma modificação com propósito casuístico, no fundo, é um juízo, é um absoluto quase arbítrio, eu diria, porque como se vai aferir? Em qual a medida que se pode
ter para saber se existe ou não um propósito casuístico. Então, vamos lá. Vamos raciocinar só uma hipótese aqui. Propaganda eleitoral, normas de propaganda eleitoral. Não pode ter cavalete, como nós vamos ver mais à frente, não pode isso, não pode aquilo. Ok. Acontece que, como o próprio ministro Gilmar Mendes admitiu, eleição não se faz só em cima do período eleitoral, ela vem de uma preparação muito anterior. Ora, já estamos aí a menos de uma eleição, aí vai se alterar as condições de propaganda. Talvez aquele cidadão que se filiou a um partido político para ser candidato e que já está se mobilizando desde então para isso, tenha concebido um projeto de campanha eleitoral que já envolveu a adoção de medidas. E aqui eu vou me lembrar de um episódio prosaico que aconteceu quando passei pelo Tribunal Superior Eleitoral. Era a situação de que, para os candidatos a deputado federal, era necessário o número de 4 dígitos, né? A lei assim recomenda expressamente. Mas também há a circunstância de que os partidos têm o direito a inscreverem como candidatos 1,5 vezes o número de vagas. E aí deu-se o problema em São Paulo, porque em São Paulo são 70 cadeiras a serem preenchidas. 1,5 vezes, 70 mais 35, chegaríamos, ao menos em tese, a 105 candidatos possíveis. Sem falar também se a coligação é o dobro, né? E pode muito bem haver uma coligação de 3 partidos, os 2 só lançam um candidato, o outro preenche as demais vagas. Enfim, o cobertor era curto para tanta gente. Então, depois de muito conversar com o pessoal da informática, que era o mais preocupado, porque dizia que não era possível ter um grupo de candidatos a deputado federal com 4 dígitos e outro grupo de candidatos com 5 dígitos, pelo menos na situação da informática da época, ia gerar um grande problema. Então, o tribunal resolveu dizer que nos estados em que haveria possibilidade de mais de uma centena de candidatos, a solução seria que os federais também concorressem com 5 dígitos. Tão logo divulgada a proposta, vieram esbaforidos ao gabinete 2 deputados de São Paulo. Olha, mas isso não é possível. Eu estou, aos poucos, fazendo todo o meu material de campanha desde o ano passado. E o número era o número que eu sempre concorri, porque a lei me garantia isso. Então, estão me causando um problema, o que eu vou fazer com esse material, etc. e tal. E depois de muito conversar, chegou-se uma solução. Chegou-se a solução de que, se todos os partidos, né, pelos seus diretórios regionais, assumissem o compromisso de não lançar mais de 99 candidatos àquela eleição, seria preservado a faculdade de 4 dígitos. Também não demorou 2 dias para essa manifestação de todos os partidos chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque realmente é difícil até conseguir esse número de candidatos. Hoje, aliás, estive conferindo aí nas instruções da eleição desse ano, para minha surpresa, o tribunal resolveu solucionar esse problema com uma medida radical. Proíbe que algum partido apresente mais de 99 candidatos. Ou seja, a limitação numérica acaba cerceando um direito do partido. Eu não sei se essa solução está muito adequada, mas se os próprios partidos dizem que não querem ultrapassar o limite, talvez não haja quem se disponha a questionar. Mas fiz toda essa digressão para contar que a campanha, inclusive, já se inicia, né? É possível que a moda daqueles candidatos lá de São Paulo, algum candidato já tenha iniciado a fazer os seus cavaletes, né? Ou tomar algum tipo de iniciativa que agora é vedada pela Lei 12.891. Ora, poderíamos dizer que não existe afetação de alguma maneira do processo eleitoral? Poderíamos aqui entrar com essa
consideração do ministro Lewandowski de que essas medidas não têm forma de perturbar o pleito, de afetar a normalidade das eleições. Vamos convir que a pior dificuldade hoje que um candidato, especialmente novato, tem é de se apresentar ao eleitorado. Acho que, inclusive, aí tem uma séria questão constitucional. Tal como hoje a lei é concebida, ela favorece tremendamente quem já tem um mandato. E é incrível que aqueles que querem se lançar na política, apesar de, em alguma vez, o Supremo dizer que isso é uma situação sempre a ser preservada, está aí a questão da barreira, né, da cláusula de barreira, está aí agora mais recentemente a possibilidade dos partidos criados receberem, né, o direito de portabilidade, como se disse no julgamento, quer dizer, o tempo e os recursos eleitorais que adviriam daquela cadeira do parlamentar que se transfere, e tudo isso em nome de se possibilitar surgimento de novas forças no cenário eleitoral. E aí, na hora da campanha, tudo é cerceado, tudo é proibido. Não pode showmício, não pode nada, vamos dizer assim, né? Quando muito, agora pode haver a distribuição de adesivos, desses que é muito difícil ver, que a gente não sabe se é adesivo de time de futebol, de refrigerante ou de candidato. Vai ser um zero à esquerda, na verdade. Os comícios, muito se fala, os comícios são uma maravilha. Ninguém mais vai a comício, ninguém tem mais tempo para isso. Quem vai a comício são os que já estão apoiando mesmo. Então, não agrega absolutamente nada às campanhas. É por isso mesmo que quase todo mundo prefere a carreata. Quer dizer, em vez de as pessoas virem ao comício, o comício busca ir às pessoas. Mas, assim mesmo, um poder de convencimento mínimo, né? A eleitoral, gratuita, no rádio e na TV, essa, então, conseguir o prodígio de, na prática, reimplantar a Lei Falcão. Se considerarmos a campanha eleitoral de hoje, o que era a Lei Falcão, pouca diferença haverá. A única diferença é que o candidato tem a oportunidade de falar. Antes se fazia a leitura do seu currículo. Mas o que fala o candidato? Saúde, educação, moradia para todos, vote né, na vitória e alguma coisa assim. O que isso tem de poder de convencimento? O que isso enriquece o debate eleitoral? Até por isso mesmo que aparece aí uns candidatos meio histriônicos, né? Que às vezes quebram o ovo na testa, vem montado em jegue e tantos outros recursos assim que a gente até acha graça, mas, né, às vezes até acontece de ter sucesso, tal o desejo do eleitor de formular o seu protesto, né, que às vezes um candidato desses acaba se elegendo. Aliás, com todo o respeito, né, mas em eleições recentes vimos aí pessoas ligadas ao meio artístico, representando, na verdade, o voto de protesto, se consagrarem aí como campeões das urnas, né? O mais recente, o Tiririca, que, convenhamos, em termos políticos, pode ter lá seus méritos, mas antes da campanha e mesmo durante a campanha, ninguém é capaz de dizer que bandeiras ele estaria disposto a defender, senão avacalhar mesmo todo o sistema eleitoral e propiciar, como puxador de votos, a eleição de N candidatos que não estavam aí com bem das pernas, né? Então, essa questão do cerceamento da propaganda, que a lei impõe, e que, de certa forma, a adoção da mini-reforma vai possibilitar, eu acho que deve ser bem examinada pelo Supremo Tribunal Federal em momento oportuno. É verdade que o momento oportuno já está passando até, porque estamos chegando aí ao momento que vai se iniciar a campanha. Então,
estamos nesse dilema, né? Aguardemos aí o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, mas permito-me defender a ideia que deveríamos sempre adotar o critério objetivo, para evitar essas sibilinas distinções sobre se a mudança está motivada ou não por um propósito casuístico, se afeta ou não afeta a normalidade da eleição, se há ou não há deformação. Isso são sempre considerações subjetivas e absolutamente vulneráveis a um sem número de críticas. Tá bem? Muito bom. Mas agora vamos passar aqui para o exame da Lei 2.891, que é o propósito do nosso encontro, né? Então, houve alterações. Inicialmente destaco as alterações do Código Eleitoral, que, em primeiro lugar, tratou da solidariedade entre candidatos e partidos sobre as dívidas havidas em campanha. Esse é um tema até relevante, porque em 2006, nas eleições presidenciais, nunca se tinha discutido essa questão das dívidas remanescentes de campanha. Com base no artigo 241, sempre se disse que, havendo dívidas não cumpridas, o partido teria que arcar com elas, porque, exatamente, está dito, a propaganda eleitoral é realizada sob a responsabilidade financeira, inclusive, dos partidos, né? Há um ponto de tensão aqui. Muitas vezes o partido não encara bem a derrota e quer empurrar para cima do candidato aquela pequena dívida de alguns milhões que restou, dívida que certamente o candidato não tem nem como querer responder, mas que restou da campanha que se encerrou. Isso gera perturbações, né? Porque aí os prestadores de serviço, normalmente o marqueteiro, né, ele vai atrás do partido político e aí pede penhora online, e isso vinha perturbando inclusive os órgãos de direção nacional, porque do nada aparece lá uma penhora online de um grande valor da conta do partido, vai ver, é o candidato a prefeito de uma recôndita cidade lá do interior do estado, que deixou de pagar a conta e está provocando essa situação. Então, essa previsão, no fundo, ela é um pouco defensiva, né? E salva a pele dos partidos coligados, né? Por isso que se diz, restritar aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Aí é que, com a devida vênia, eu não sei se alguns aqui militam na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho busca, de uma forma talvez até exemplar, dar efetividade às suas decisões. E, quando a empresa não tem recursos, vai atrás dos sócios. Se o sócio não tem recurso, o sócio principal vai atrás daquele outro sócio que às vezes participa com um pequeno percentual da sociedade, mas, enfim, como ajudou a formação da sociedade, é corresponsável. E já houve casos, inclusive, de se responsabilizar sócios de outras empresas que tenham terceiras sociedades com aquele da empresa reclamada. Antigamente reclamada, né? Agora é ré. Então, há uma busca de efetividade total. E isso, na verdade, entusiasma o Poder Judiciário em todos os seus ramos. E no direito, do direito civil também. E isso aqui, um pouco, é uma medida defensiva, né? Porque, pelo menos, busca livrar os partidos que foram coligados na eleição das dívidas, né, que foram contraídas naquele certame. Passa a ser responsabilidade exclusiva do candidato e do partido ao qual ele pertence. Bom, outra alteração que adveio aí com a Lei 12.891
é a alteração do artigo 262, que dispõe sobre recurso contra expedição de diploma. E aqui há uma questão que me parece sempre recorrente, né, apesar do Supremo já mais ou menos ter balizado o seu entendimento, mas é que, por disposição constitucional, normas de competência têm de ter assento em lei complementar, assim diz a Constituição Federal. E aí é de se perguntar, aqui existe uma norma de competência, não se está estabelecendo competência em termos de abrangência de uma via processual? O Supremo tem entendido que não, mas o questionamento sempre aparece. De qualquer maneira, aqui temos de novo essa questão, se é possível, porque aqui indiscutivelmente é uma norma de processo eleitoral, né? Lembremos-nos do artigo 16, que diz que não pode haver alteração do processo eleitoral por norma editada há menos de um ano. E aqui é processo eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, em relação especificamente ao direito processual de qualquer ordem, se tem a jurisprudência de que há incidência imediata. Então, essa é uma outra fonte aí de debate. Se essa norma se subsume à exigência de vigência um ano antes da eleição, ou se, sendo norma processual, ela seria de incidência imediata. Vai ser uma boa fonte de discussão, certamente, né? Agora, o que acho mais relevante é que todos os incisos foram revogados e agora o recurso de expedição de diploma só servirá para arguir inelegibilidade superveniente, ou seja, aquela que surge após o registro do candidato, ou de natureza constitucional, uma inelegibilidade que tenha passado despercebida, mas que pode ser até preexistente, mas sendo de assento constitucional, ela pode ser arguída, e a grande novidade é que também se poderá arguir falta de condição de elegibilidade. O texto, a meu ver, fica um pouquinho confuso, né? Porque diz lá, caberá somente aos casos de inelegibilidade superveniente, de natureza constitucional, que aí então não precisa ser superveniente, é o que se imagina, porque se fosse superveniente não precisava citar constitucional, inelegibilidade superveniente, ponto. E falta de condição de elegibilidade. Eu pergunto, superveniente também? Parece que sim, mas o texto não é claro. E se formos ter uma interpretação literal, aí teríamos agora uma oportunidade de arguir a falta de condição de elegibilidade a qualquer tempo. A pessoa não tinha domicílio eleitoral, a pessoa não tinha filiação partidária há mais de um ano. Bom, então, agora vamos poder arguí-la também no recurso contra a expedição de diploma. Eu quero aqui rememorar que antes se dizia no inciso 1, está até aqui embaixo, a redação antiga, recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos: 1, inelegibilidade e incompatibilidade de candidatos. Então, inelegibilidade. Antes teve essa discussão. O termo inelegibilidade aqui está abrangendo também condições de elegibilidade, já que essa distinção entre condições de elegibilidade e inelegibilidade é um pouco mais didática e muitas vezes até elas se confundem, né? O caso do analfabetismo, por exemplo, ela claramente, ora, é vista como uma condição de elegibilidade, né? A pessoa ser alfabetizada, mas também é visto como causa de inelegibilidade, está inclusive na Lei Complementar 64, né? São inelegíveis para qualquer cargo, né? Os analfabetos. Então, é causa de inelegibilidade, mas também pode ser tida como causa de elegibilidade. Então, essa distinção, ela é questão de modo de ver, modo de dizer, né? Pelo menos para alguns doutrinadores, isso assim parece. Quem bem distinguiu, tentou realmente traçar
uma distinção mais segura foi o ministro Moreira Alves, que ainda na época, isso é coisa muito antiga, porque nem o ministro Moreira Alves era ministro então, era procurador-geral da República. Isso nos anos de 75, ele escreveu um magnífico texto num livro editado pela UNB em homenagem ao ministro Aliomar Balieiro. Então, ele procurou traçar realmente a distinção, condições positivas, situações em que o candidato tem que incidir, tem que satisfazer, ou condições negativas, que são as inelegibilidades, as condições que o candidato não pode incidir. Então, fez-se a... Bom, mas como essa distinção nunca foi muito precisa, há algumas vacilações na jurisprudência, né? Houve, por exemplo, em relação à ação rescisória, que também é restrita em princípio, né? E depois eu explico o porquê desse em princípio, mas aos casos de inelegibilidade, a ação rescisória número 12, em que o tribunal entendeu, era um caso de condição de elegibilidade, o candidato vitorioso acabou perdendo o seu registro porque havia uma impugnação sobre domicílio eleitoral, mas por realmente um erro material. Então, houve a ação rescisória e essa rescisória foi acolhida pela maioria para dizer que, conquanto a letra J do artigo 22 do Código Eleitoral fale em condição, em casos de inelegibilidade, então, teria essa restrição da lei em termos de cabimento da ação rescisória, mas aí se deveria dar uma compreensão maior. E há também decisões nesse mesmo sentido em relação ao recurso contra expedição de diploma, ainda na redação anterior, evidentemente, que depois acabou superada, e aí me permitam uma brincadeira, superada pela rigorosa aplicação da lei do mínimo esforço. Porque, evidentemente, com essa a interpretação extensiva, o número de ações rescisórias seria, claro, excessivo. Eu não desconheço o fenômeno, né, de excesso de processo dos tribunais. Só não concordo que isso seja razão para se dar uma interpretação à lei que acabe sendo restritiva. Quer dizer, a outra solução haveria de ser buscada, né? Não penso que... eu não sou adepto da tal jurisprudência de defesa, aquela que restringe sempre os recursos, como que houvesse assim a admitir que o que atrapalha o judiciário são as partes e os processos. Se não tivesse um nem outro, estaríamos no melhor dos mundos, não é? Eu não posso concordar com isso. Acho que o maior drama que nós temos em relação ao judiciário é exatamente a deficiência, por muitos motivos, né, mas na prestação jurisdicional, que é tardia, nem sempre bem concebida, os assuntos nem sempre são examinados com profundidade, e o pior, não há quem controle, porque aprendi desde cedo, com antigos políticos, inclusive, que não se briga com homem que veste saia, padre e juiz, né? Hoje, padre já não é assim tão frequente, mas juiz com a sua toga. Então, é difícil quem se põe a criticar juízes, mas há momento que isso é necessário fazer, quando existem situações. Mas, enfim, o fato é que não se admitia a discussão em recurso contra a expedição de diploma de condição de elegibilidade. E agora se abre essa perspectiva. Então, faço o registro porque é algo bastante relevante. Eu não sei se a supressão dos outros incisos foi uma boa ideia, porque eu acho que se pensou muito mais na questão do inciso 4, né, que era exatamente a concessão do diploma quando houvesse provas, né, de que o diploma foi obtido com abuso do poder econômico, político, com fraude e captação ilícita de sufrágio. Isso, mais ou menos, vai na linha de um raciocínio que é desenvolvido pelo meu particular amigo, eminente ministro
Dias Toffoli, no sentido de que há um excesso de vias processuais para se chegar ao mesmo fim. Temos aí a AIGE, a Ação Judicial Eleitoral para combater o abuso do poder econômico. Temos aí a AIME, que também é um meio para esse fim. Então, o RECED seria uma superabundância, porque o tribunal é levado, às vezes, a julgar 3 vezes a mesma situação. Então, de fato, aí a duplicação de trabalho ela não é racional. Mas há situações de errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema da representação proporcional e erro de direito ou de fato na apuração final quanto à determinação do quociente eleitoral, que precisa realmente ser levado à consideração do tribunal. E aí eu estou aqui falando de uma tese que eu defendo, inclusive em alguns casos, que é a seguinte: por exemplo, com base nesse inciso 3, que agora já não existe mais, mas eu propus alguns recursos contra a expedição de diploma quando se dá a diplomação do candidato segundo colocado, quando há a cassação do registro ou do diploma do candidato vencedor. Eu sustento a tese de que essa medida não é compatível com uma democracia. Há uma eleição, os eleitores são chamados a votar, há um vencedor, ou seja, ao mesmo tempo que o eleitorado diz sim para o candidato que foi vitorioso, ele está dizendo não para o candidato que perdeu. Está dizendo, olha, do quadro de candidatos, quem eu quero para ser governante é esse, vocês não. Aí, por uma razão técnica qualquer, há a cassação do candidato vencedor. Eu lhes pergunto, é justo impor a maioria àquele candidato que ficou em segundo lugar? Isso corresponde à vontade da maioria, que é o elemento essencial a qualquer democracia. Isso aqui não é concurso público, que se o primeiro colocado não pode assumir, chama o segundo, o terceiro. Não, nós estamos falando de mandato eletivo, de legitimidade, de vontade popular. Não é possível, com todo o respeito aos que pensam diferente, mas não é possível pretender erigir ao candidato que a maioria disse não. Vocês votaram num candidato aí que tinha problema, agora, tal qual o Zagallo, vão ter que engolir o segundo colocado, não é? Quer dizer, isso não homenageia a democracia, a meu ver. E aí eu estava exatamente me valendo desse inciso 3 para dizer que aí há um erro de direito. É uma má interpretação do artigo 224 do Código Eleitoral. O que diz o artigo 224? Todos sabemos, né? É que quando houver nulidade de mais da metade dos votos, etc., há de haver nova eleição. Então, o que diz a jurisprudência hoje? Não, só tem nova eleição quando mais da metade dos votos foram nulos. Se não, não. Ora, mas evidentemente a lei aí está se referindo a votos nulos como manifestação apolítica do eleitor. Dizer, olha, dessa turma que se apresentou aí, não quer ninguém. Então, se os candidatos, no seu conjunto, não conseguem agradar pelo menos a metade dos eleitores, é sinal de que há uma coisa muito grave e é necessário exatamente que os partidos façam sua lição de casa, voltem, né, para as suas convenções e escolham candidatos melhores, ou então façam uma campanha melhor. Agora, esse é o propósito do artigo 224. Agora, usar esse artigo para dizer, bom, então é o seguinte, o candidato que concorreu e perdeu o seu diploma, o seu registro, os votos a ele conferidos são nulos. Bom, se são nulos e não passou da metade, então não tem nova eleição, vai o segundo colocado. Isso está errado, até porque, veja a incongruência, hoje, para efeito de se fazer nova eleição, o que diz a jurisprudência? Não se somam os votos nulos por manifestação apolítica com os votos que se tornaram nulos por cassação do registro do candidato. Ora, então aí que a coisa é mais sem sentido ainda, porque se a própria distinção é feita na jurisprudência, como é que se trata então, como se fosse igual para efeito de aplicação do 224? O sistema, para usar uma expressão do nosso
querido presidente, né, Marco Aurélio, o sistema não fecha, não fecha mesmo, né? Então, eu tenho sustentado isso, que essa solução contraria frontalmente qualquer concepção de democracia. Quer dizer, mas, enfim, esse caso, pelo menos, deve chegar a seu termo, né? Apesar do Tribunal Regional Eleitoral já ter fulminado de cara, dizendo que é caso de não conhecimento, porque não via erro de direito. Eu disse, tá vendo? Isso é matéria de mérito, já não é questão de conhecimento. Ele está dizendo que não procede a nossa argumentação. Mas, então, são essas alterações do Código Eleitoral. Agora, eu vou passar assim, meio a voo de pássaro, nessas questões das alterações da Lei 9.096, porque isso tem um interesse muito dirigido aos partidos políticos, e acho que são normas que não têm grande dificuldade nem grande discussão. Mas vamos lá. Em relação ao artigo 3º, introduziu-se o parágrafo único, que diz que é assegurada aos candidatos, partidos e coligações autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha, executá-la em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. Ok. Eu tenho aqui um reparo. O artigo 17 da Constituição estabelece a mais ampla autonomia dos partidos políticos. E, aliás, a primeira parte do parágrafo único coincide com isso, mas abre essa observação final, observados os limites estabelecidos em lei. Ora, uma coisa que eu nunca aceitei, apesar de, do ponto de vista prático, não tem importância alguma, reconheço, mas com que autoridade a lei pode dizer que a escolha, a lei não fala em convenção, né? A gente aqui, por tradição, rememorando aí a antiga LOP, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, né? Falar que o órgão máximo do partido e a escolha é pela convenção. Pode chamar do jeito que quiser, conclave, reunião, porque não existe mais aquela obrigatoriedade de estruturar o partido de uma forma rígida. Hoje a Constituição confere ampla liberdade. Mas dentro dessa ótica, com que autoridade a lei estabelece, antes era do dia 10 ao dia 30 de junho, agora encurtou, é dia 12, né? Não sei também por que fizeram questão de 2 dias, né? Não. Você sabe? Bom, podemos aqui dizer que é para reduzir custos, né? Não sei. Que, aliás, é outra coisa, né? Só fazendo um comentário a látex sobre registro. Diz a lei, né, no parágrafo 10, que as condições de elegibilidade são aferidas no momento do pedido de registro. Pode alguém que esteja assim meio, me permita a expressão, na bola 7, com um caso já em pauta para ser julgado pelo tribunal, um caso de improbidade que vá conduzir à inelegibilidade, pedir aos seus correligionários, aos membros do seu partido, que corram, façam a convenção, digamos, usemos esse nome, porque é consagrado, no dia 12 de junho, e já fazer o pedido de registro no próprio dia 12 de junho, atrás de dizer que o pedido de registro foi dia 12 de junho, e, portanto, a decisão que sobrevém aí no dia 18, 20 de junho, não pode mais atingi-lo, porque é posterior ao pedido de registro? Estou fazendo a pergunta, não tenho a resposta, não. Acho até que na composição anterior do Tribunal Superior Eleitoral teve um caso do Ceará em que se entendeu que não importa quando o partido tenha formalizado o seu pedido de registro, o registro de candidatura dos seus candidatos, mas o que vale é mesmo o dia 5 de julho. Agora, é contra a letra da lei. E hoje temos uma composição no Tribunal Superior Eleitoral que é notoriamente mais liberal. Então, por que eu estou dizendo isso? O comportamento do tribunal realmente variou, até em assuntos
que eu acho que talvez não pudesse fazê-lo, né? Vamos dizer, o prazo de inelegibilidade, o início da contagem do prazo de inelegibilidade da letra J. Houve um julgamento em 2012, o relator ministro Bertiani dizendo, olha, a lei contempla marcos iniciais diferentes de acordo com o inciso. Inciso D é um, então é necessário que haja uma uniformidade. Então vamos uniformizar. Tudo passa a correr do primeiro dia do ano seguinte à eleição. Mas aí o ministro Bertiani deixou de integrar o tribunal, vieram novos ministros, e aí os novos ministros, por maioria, é verdade, 4-3, disseram, não pode de jeito nenhum fazer uma interpretação dessa. Aqui é restrição de direito, a interpretação tem que ser estrita. Então, se está dito lá na letra J, que conta-se os anos... Pois não? Se tem lá na letra J expressamente dito que o prazo vai correr a partir da data da eleição, é a partir da data da eleição. Por que eu acho que há impropriedade? Porque os coitados que foram julgados na sentada anterior tiveram um tratamento na mesma eleição bem distinto daqueles que viram seus casos serem julgados depois, né? Mas então, há essa nuance de o tribunal variar de jurisprudência, e hoje temos uma tendência mais liberal. E, nesse caso, pode ser que se diga, não, se a lei está dizendo que é na data do pedido de registro, obviamente, se o registro se pediu antes do dia 5 de julho, o que vai valer é a data em que o pedido foi efetivamente formalizado. Mas, então, essa a circunstância que gostaria de chamar a atenção, de que não vejo razão para que, inclusive, esse aspecto, que a lei determine a data da convenção, a data da escolha. O partido não tem ampla liberdade para se organizar como bem entender? Pode o legislador dizer, não, você tem liberdade, mas isso aqui vai ser no dia tal a tal. Se algum partido cismasse e dissesse, não, eu vou escolher meu candidato já, eu não vou respeitar essa... Ah, mas é propaganda. Não estou fazendo propaganda antecipada, eu estou escolhendo meu candidato, que vai fazer a propaganda quando ele quiser. Quando ele quiser, não, desculpa, quando a lei admitir, a partir do dia 6 de julho. Mas se eu quero escolher o candidato agora, o que me impediria, diante da autonomia que é garantida pela Constituição? A lei não se sobrepõe, é evidente,